Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E o papo de arquétipos que você tava falando, isso é interessante, o Jordan Peterson fala muito disso, né? Não, o Jordan Peterson fala, ele pega bastante arquétipo junguiano, pega uns arquétipos platônicos, enfim. Existem alguns níveis de arquétipos. Arquétipo é como se fosse uma ideia primordial de algo. Pensa numa cadeira, por exemplo. Uma cadeira. Existe uma ideia de cadeira e existe uma execução de cadeira. Mas para que serve uma cadeira? Para receber alguém que vai sentar nela, certo? Então, a ideia principal de uma cadeira seria basicamente receber da melhor forma quem vai sentar nela. Mas existem vários tipos de cadeira. Existe a cadeira fofinha, que, essa cadeira aqui me abraça. Essa cadeira aqui me passa uma mensagem. Se essa cadeira aqui fosse uma cadeira de madeira dura, eu não ia querer ficar muito tempo no teu podcast. Eu ia querer ficar um tempinho aqui, mas essa cadeira me abraça. Então essa é uma cadeira boa, porque ela me traz uma sensação de estar aqui. Entendeu? Entendo. Enfim. Só que acontece que o arquétipo platônico, os arquétipos platônicos são baseados em pequenos símbolos. Uma cadeira é algo que precisa ser estável e receptivo. Certo? Porque se não fosse estável, eu ia fazer isso aqui, ia cair de costa ali e me quebrar tudo. Então, ela precisa estar no chão. A coisa que mais é estável dos símbolos é um cubo. Um quadrado. Enfim, um quadrado. E o que mais é receptivo dentro de uma simbólica é uma concha. Então, se você desenhar uma concha e um quadrado embaixo dela, você vai ter uma cadeira. É verdade. E se você aplicar isso num relacionamento, como é que tem que ser o teu relacionamento? Tem que ser algo estável, sólido, para que você possa receber o outro. Você tem que estar estável contigo mesmo para você poder receber o outro. É foda, né, cara? Tipo, o relacionamento é uma cadeira. Não, total. Eu sei que parece loucura, que não faz sentido nenhum, mas é. Mas faz sentido, sim. É porque Se o teu relacionamento contigo mesmo tiver meio capenga, você não vai conseguir receber o outro é verdade. da forma que você deve. É E verdade. talvez você até derrube o outro. Porque tu não tá bem contigo mesmo. Porque o teu quadradinho, o teu cubo, não tá equilibrado. Mas tem o arquétipo do herói, Sim, essas coisas todas. isso aí é mais junguiano. Entendo. Não tem muito a ver com o que você faz? Ou Não, tem total. tem total? Cara, tudo tem a ver com o que eu faço, pra te falar a verdade. O que eu tento fazer é meio que interpretar a realidade. Tanto a realidade particular quanto a realidade do todo. É um pouco complicado, mas enfim. Esses arquétipos junguianos, eles são mais relacionados à personalidade da pessoa. Então, existem pessoas com o arquétipo do herói, com o arquétipo do fora da lei, com o arquétipo do mago, com o arquétipo do sábio, arquétipo da grande mãe. E esses arquétipos são papéis que essas pessoas exercem na própria história de alguma maneira. E como elas influenciam os outros, como elas influenciam os coadjuvantes dessa história principal. Certo? Um sábio. O que o sábio faz? Cara, concorda comigo que se aqui tivesse um livro e o meu arquétipo, a minha personalidade fosse baseada no sábio, eu ia querer abrir esse livro e estudar ele e ver o que tem? Aham. Beleza. Mas agora, se eu tivesse uma capacidade, um arquétipo do criador, do explorador, do inventor, por exemplo. Eu ia ver esse livro e pensar, legal esse livro. Caramba, essa mesa tá meio capenga, eu vou colocar esse livro aqui embaixo. E aí a mesa vai ficar estável. Então eu dei uma outra função pro livro. Eu inventei algo que não é a função do livro. Eu transformei a realidade de alguma maneira. Aham. Então eu inventei algo. Eu tirei um símbolo que não estava no livro e pus ele como uma função. Aí o arquétipo em si é basicamente uma maneira que você se comporta e você se interpreta, consegue interpretar o mundo. Esse arquétipo, essa personalidade é algo que já vem com a gente ou vai se criando? É complicado. Ela vem com a gente, ela vai se criando. A gente tem mais aptidão para ser alguma coisa. Entende? Naturalmente a gente tem mais aptidões. Naturalmente. Poxa, eu posso ser o melhor jogador de basquete da minha escola, mas se não tiver mais que 1,90 m, não adianta, cara. Entende? Verdade. Então é meio que uma junção do que você é com a tua circunstância. Com o que você precisa se transformar. Tem um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset que ele fala: eu sou eu e minhas circunstâncias. Cara, a gente é a nossas circunstâncias. A gente é a sociedade que a gente está inserido, de alguma maneira. Sempre. Só que antes a gente é a gente. E a maneira que a gente
interage com essa sociedade, transforma a gente e transforma a sociedade em si. Entendeu? Então é por isso que um arquétipo é importante. Porque o arquétipo é o que você é e como você comunica o que você é para os outros. Entendo. Acho que eu fugi um pouquinho da pergunta, desculpa. Não, Mas eu entendi o que você quis dizer, mas tem alguma importância em descobrir qual é o seu arquétipo? Vai me ajudar de alguma forma a entender se eu sou o herói, se eu sou o mago, se eu sou o sábio? vai entender qual eixo narrativo tu vive. Vai ajudar a entender qual é esse jeito de contar a história que você tem. Se você tem uma vontade de transformar as coisas, você tem aí o arquétipo do explorador, o arquétipo do mago, o arquétipo do criador em si. Se você tem a vontade de entender as coisas, você tem essa tendência do arquétipo do sábio, também no explorador, porque você quer entender as coisas, enfim, né? Quer explorar elas. Se você tem aquela vontade de cuidar dos outros, você tem aí o arquétipo do amante, o arquétipo da mãe, da grande mãe. Sabe? Quando você consegue entender qual que é a tua vontade, de fato, para onde a tua vontade aponta, você começa a entender mais sobre você. E aí você começa a interpretar qual arquétipo você tem. Mas não é bem que você tem um arquétipo. É meio que o arquétipo que te tem, né? De fato, na verdade. Total. É meio que a ideia que te tem, assim. E meio que, tipo assim... Todo mundo tem tudo, cara. Porque todo mundo tem quer tudo. cuidar do outro, todo mundo quer... Todo mundo tem tudo, mas Entender. sempre vai ter um que é mais forte. Entendo. Aí a pessoa faz um teste pra... O teste é a vida. É a vida. O teste pra tudo é a vida. O teste pra tudo é a vida. Cara, muitas vezes a gente quer se desenvolver pessoalmente, né? E acaba lendo vários livros de desenvolvimento pessoal. Mas é só um livro. Sabe, quando tu exercita a tua calma, de fato, não é fazendo exercício de zen. É quando tem alguém... Quando o cara do Corolla te fecha a frente no trânsito e desce querendo brigar contigo e você mantém a calma. É ali que você está sendo calmo, entendeu? É ali que você está exercitando, de fato, o teu desenvolvimento verdade. pessoal. Então é a vida acontecendo. Não está num livro. O livro é a vida em si, sabe? A maneira que tu interpreta o livro da vida, a maneira que tu interpreta a vida, é a maneira que tu se posiciona na vida. Entendo. É. Mas por um lado, se a gente só ficar vivendo... O livro dá, às vezes, uma direção, né? Dá? Então, eu sei que quando eu comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal e tudo mais, o livro do Jordan Peterson me ajudou muito. Uhum. Só que pouco tempo depois eu já vi que muita coisa ali já não fazia muito sentido pra mim. Mas em si é um primeiro passo, às vezes, né? Faz algum sentido isso? Faz sim. É como se fosse o iniciador, né?